Vamos abrir a palavra do Senhor. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor seja com os queridos irmãos e irmãs, com nossos queridos que nos acompanham remotamente também, de onde estiverem. Deus possa abençoá-los neste culto, como tem nos abençoado aqui, abençoe você aí também, e de uma maneira especial, fale conosco, fale aos nossos corações por meio da palavra. Peço que você abra então na carta de Gálatas, no capítulo 5, os versos que serão projetados de 22 a 26. Gálatas capítulo 5, versos 22 até o verso de número 26. Eu convido a igreja para que, em pé, façamos juntos essa leitura da palavra do Senhor. Leamos a uma só voz, meus irmãos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Pai querido, obrigado, Senhor, por nos proporcionar nessa noite um banquete espiritual, nesse nosso santo ajuntamento, que se torna um banquete não pelos méritos humanos de quem participa, mas pelos méritos de Cristo, que nos deu esse acesso à Tua presença, e pela ação do Teu Santo Espírito que age em nosso meio. E nós estamos, ó Deus, desejosos de ouvir a Sua voz e de recebermos um pouco mais do que já recebemos nessa noite, com o alimento espiritual da Sua palavra, Senhor. Ser favorável a nós. Contamos com a Tua graça e bondade, e é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Queridos irmãos, a gente começa falando nessa noite sobre o que é o pecado e o que o pecado faz na vida da gente. Somos todos pecadores, conhecemos bem essa realidade. O pecado é a rebelião que existe no coração de todo ser humano, que o leva a se voltar contra Deus, contra a sua palavra. E o problema do pecado, ele tem esse nome desagradável, esse nome feio, né, que as pessoas nem gostam muito de ouvir falar, são os efeitos que ele provoca. O pecado, ele é degradante, ele degrada o pecador individualmente, pessoalmente. O pecado faz mal para a gente se perde, os relacionamentos são prejudicados e cada vez mais nós vamos nos distanciando de Deus. E muitas vezes acontece comigo e com você, eu imagino também, a gente sabe que precisa mudar, mas a gente não tem força para mudar. A gente se planeja mudar naquelas áreas onde a gente sabe que nós estamos pecando e a gente até tenta, faz propósitos, começa, mas a gente só consegue adiar e o pecado está ali de novo, o mesmo pecado. Cada um de nós tem alguns pecados que são bem particulares, que são bem o nosso calcanhar de Aquiles, podemos dizer assim, nossa fraqueza. Cada um vai ter uma luta. Alguns vão ter uma grande luta, como por exemplo a imoralidade sexual no namoro. Outros, uma grande luta com a pornografia e a autoerotização. Outros vão enfrentar uma grande luta no que diz respeito ao uso da língua, o mau uso da língua, a facilidade de falar mal das pessoas e de ser crítico em excesso em relação às pessoas. Alguns de nós têm ídolos no coração que deveriam ser coisas boas na nossa vida, mas que se transformam em ídolos. E o problema é que os ídolos, eles prometem, mas não entregam, não satisfazem aquilo que a nossa alma precisa. E às vezes a gente nem enxerga que esses ídolos existem. Isso faz parte da nossa condição como pecadores. Às vezes é a raiva, a amargura,
problemas de relacionamento, nos nossos dias, muitas vezes causados por diferenças de opiniões ou de ideias, e as rupturas vão acontecendo, as ofensas, vícios como bebida, cigarro, drogas, sexo, jogos, enfim, as nossas possibilidades são muito grandes. Tanto que quando nós, na semana passada, estudamos a palavra de Deus aqui no livro de Gálatas sobre as obras da carne, com o pastor Francisco, ele nos lembrou bem que a lista que temos aqui das obras da carne, ela não é exaustiva, e Paulo então termina, e coisas semelhantes a essas. Eu estou fazendo aqui a minha listinha aqui um pouco mais extensa do que aquela que o apóstolo Paulo apresenta, das obras da carne, mas a ideia é essa mesmo, essas são as tais obras da carne, que afetam a todos nós de uma maneira ou de outra. Todos nós lutamos de uma maneira ou de outra contra certos pecados, que são as obras da nossa carne, e queremos nos desvencilhar muitas vezes, queira Deus que queiramos. Pior é quando a pessoa, ela reconhece e quer continuar na prática dessas obras da carne. E hoje, meus irmãos, eu quero conversar com os irmãos aqui, trazer da palavra de Deus a esperança para a mudança. Especialmente se você que está aqui hoje ou que nos ouve, está infeliz com algum pecado no seu coração e na sua vida, que está trazendo infelicidade para você. Será que existe alguém aqui nessa situação? Obviamente não precisa se identificar. Pois então, será que então há possibilidade real de mudança? Às vezes você já tentou tantas vezes e já até desistiu, já passou para uma postura até cínica, não tem jeito mesmo, vamos seguir em frente com esses pecados assim mesmo. Será que é realmente possível a mudança pessoal? Será que nós de fato conseguimos mudar? Será que existe esperança de mudança para o seu cônjuge, para o seu filho, para o seu amigo, a sua amiga? Eu queria compartilhar com os irmãos, à luz do texto bíblico lido, que a mudança de coração, a mudança na vida, é um presente de Deus para nós. A mudança não só é possível, a mudança ela é desejada por Deus, faz parte do plano de Deus, e é um presente de Deus para cada um de nós, se nós de fato colocarmos a nossa confiança em Jesus e na sua palavra, conforme nós aprendemos em diversos textos da Bíblia, inclusive no texto dessa noite. Como então nós podemos experimentar isso, esse presente de Deus? Como receber esse presente? Como isso se tornar prático e real na vida de cada um de nós, de maneira que a mudança seja verdadeira, consistente, permanente, que seja uma coisa que venha para ficar, e não a gente ficar num ciclo interminável de altos e baixos. Basicamente, o texto bíblico nos apresenta aqui duas realidades, duas necessidades. Se nós queremos mudar de verdade, nós precisamos dessas duas experiências. Aqui, na verdade, é a mesma experiência vista por dois ângulos. E para as crianças, então, agora, e para também ajudar a gente a pendurar o nosso raciocínio, nós temos aqui duas expressões que eu queria chamar a atenção. Crianças, a primeira delas é cruz. Tá? Cruz. E a segunda é nova vida. A segunda expressão, nova vida. Em cima dessas duas verdades bíblicas, que nós vamos elaborar um pouquinho mais, está a possibilidade de mudança para mim e para você, na cruz e na vida nova que nós recebemos da parte do Senhor. Verso de número 24, nós vamos adiantar um pouquinho, tá, a leitura. Não vamos começar com o 22 e o 23, que tratam especificamente do fruto do Espírito, mas vamos direto ao 24, e ali nós temos: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A palavra concupiscência, ela é chata, né? A gente não... Você já conversou com um amigo? Então, eu tenho uma concupiscência aqui que eu queria compartilhar com você. Ninguém fala isso, né? É um português já bem arcaico. Mas a ideia é um desejo pecaminoso, intenso e forte do nosso coração. Os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e com esses desejos. Então, nós precisamos primeiro
antes de falar da necessidade de nós crucificarmos a carne, ou de termos a nossa carne crucificada, porque para nós mudarmos isso tem que acontecer, nós temos que dar um passo atrás, falar de ser de Cristo. Os que são de Cristo crucificaram. Então vamos ver o que é isso de ser de Cristo. Ser de Cristo, a própria ideia que sugere, é ter Cristo como seu dono. Você reconhece Jesus como dono da sua vida? Senhor da sua vida? Porque se você não reconhece Jesus como Senhor e dono da sua vida, esquece. Mudança para valer não vai acontecer na vida de quem não tem a Cristo como seu Senhor e como seu dono. A palavra de Deus nos ensina que nós somos criados originalmente lá no jardim do Éden, o jardim da delícia, o jardim do prazer, é isso que Éden significa, para sermos povo de propriedade exclusiva de Deus, para termos um relacionamento com Deus, para que nós fôssemos povo de Deus, Ele fosse o nosso Deus e nós pudéssemos conviver com Deus diariamente. Mas nós sabemos também pelo relato bíblico e pela experiência pessoal de cada um aqui, que o pecado entrou no mundo. E com o pecado, a tendência que existe dentro de cada um de nós de nos afastarmos de Deus e não de termos com Ele um relacionamento. E finalmente, então, Deus, na sua bondade e misericórdia, envia o seu Filho Jesus Cristo a esse mundo para nos reconciliar de novo com Ele. E para que essa reconciliação aconteça com o Pai, nós temos que entregar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, confiando na sua morte em nosso lugar na cruz, e entregando a Ele o direito completo e total sobre a nossa vontade, sobre a nossa vida. Você crê nisso? Você já entregou a sua vida a Jesus Cristo? Entendeu o que Cristo fez, a necessidade de Cristo ter vindo ao mundo e já entregou a sua vida? Você já saiu daquela situação que a Bíblia descreve como sendo de trevas, vivendo numa vida dominada pelo pecado, e hoje você está aprendendo a andar e a viver na luz da presença de Deus? Porque sem isso não há como haver mudança. Só os que são de Cristo é que podem experimentar a verdadeira mudança e transformação no seu coração e na sua vida. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9, ele resume isso que eu acabei de colocar aqui. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, os que são de Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas, de uma vida de obras da carne, para a sua maravilhosa luz, de uma vida onde o fruto do Espírito é abundante. Só quem tem essa, ou teve essa experiência pessoal com Jesus, pode ter esperança de mudança. Então, se você não guardar mais nada que eu falei aqui nessa noite, mas isso que eu estiver apresentando aqui, servir para você, já valeu. Porque se você não tem a Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, você é uma vítima, melhor, não é uma vítima, né? Você é alguém que estará constantemente sendo derrotado pelos seus pecados, responsável por eles, e constantemente derrotado, escravizado pelo pecado. É assim que funciona. Não tem, isso aí, a gente pode fazer 1001 conjecturas, mas é assim que a Bíblia revela a condição do ser humano longe de Deus, sem Jesus Cristo e sem salvação. Ele é escravo do pecado. E sendo escravo do pecado, as obras da carne vão se manifestar constantemente na sua vida. E aí sim, quem é de Cristo, a sua carne foi crucificada. Esse é um termo, uma expressão também assim, que ela não é muito usual para nós, mas precisa se tornar, meus irmãos. Nós precisamos entender com clareza o que é essa crucificação da nossa carne. Os que são de Cristo crucificaram a sua carne, com as suas paixões e concupiscências. Quem já é de Cristo, meus irmãos, quem já tem uma aliança com Cristo, a palavra de Deus está nos ensinando que a gente passa a ter uma experiência similar à da crucificação daquela época de Jesus. Que algo acontece conosco que é muito bem comparado com o processo da crucificação. Quando Jesus foi crucificado, quantas pessoas haviam lá penduradas com ele? Vocês se lembram? Você deve responder 2, né? Tinha o bom ladrão e o mau ladrão. Aliás, todos eram maus. Mas um deles
há tempo se arrependeu e foi estar com Jesus no paraíso. Mas essa conta está longe de ser verdadeira. Não havia 2 pessoas ali crucificadas com Cristo. Bilhões estavam ali crucificadas na cruz onde Cristo estava. Nós fomos crucificados com Ele. A nossa experiência de salvação, de nos unirmos a Cristo, nos une também com a experiência dele, de Cristo, de ter sido crucificado. Veja se não é isso que Paulo diz em Romanos 6,6, quando ele diz: sabendo isso, eu espero que você saiba e não esqueça nunca, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. O corpo do pecado aqui não é necessariamente esse corpo de carne e osso, mas é essa natureza nossa que é propensa ao pecado e à rebelião contra Deus. Nós fomos crucificados lá. Se você é um eleito de Deus, se você entregou a sua vida a Cristo, isso diz respeito a você, diz respeito a mim. Nós estávamos ali, nós já fomos crucificados. Por isso Paulo está dizendo, aqueles que são de Cristo já crucificaram, já foram crucificados, já foram incluídos com Jesus na sua morte. Isso significa, meus irmãos, que a luta contra o mal, contra as obras da carne, contra o pecado, não é uma luta para você lutar na sua força. Eu sou constantemente derrotado, eu tenho que me esforçar mais, eu tenho que me dedicar mais. Não, começa com a crucificação de Cristo, algo de sobrenatural à disposição da gente, para nós lutarmos contra as obras da carne, que nos tentam aqui de dentro para fora e de fora para dentro também. O apóstolo Paulo, ele tinha essa consciência da crucificação com Cristo, tanto que ele disse, e cada um de nós aqui deveria dizer isso com a boca cheia: estou crucificado com Cristo. Amém, irmãos? Amém? Estou crucificado. Olha só, fomos crucificados e agora estamos crucificados. Mas também tem um desafio para o futuro que foi trazido por Jesus. Ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz dia após dia e então me siga. Você consegue perceber como que essa ideia da crucificação do crente, ela tem um elemento no passado, no presente e um para o futuro, que é amanhã, depois de amanhã e depois e depois e depois. Já fomos crucificados, estamos crucificados e devemos crucificar no dia a dia. O quê? Que cruz é essa que Jesus falou que é para a gente tomar e carregar? Espero que você, com pouco ou muito conhecimento que você tenha da Bíblia, você já tenha aprendido que essa cruz não é a sua sogra, quer dizer, não é um parente, não é um amigo ou um inimigo, não é uma doença, não é um problema que você carrega na sua vida. E popularmente as pessoas dizem: fulano é minha cruz, essa situação é minha cruz. Isso não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina. A nossa cruz não são os outros, a nossa cruz que nós temos que carregar, e quem tem que ir para ela é o nosso ego, o nosso eu, a nossa velha natureza e a nossa inclinação para o pecado. É essa inclinação para o pecado que a gente tem que pôr dia após dia na cruz e deixá-la ali mortinha, porque ela já foi morta por Jesus quando Ele nos incluiu lá na cruz. Você pode ter dificuldade de visualizar isso, não é como eu disse, nasci hoje pela manhã. Não se trata de uma questão de imaginar você sendo crucificado com Cristo lá na cruz, seu velho homem sendo crucificado. Não tente imaginar, não é para imaginar, é para crer. É uma questão de fé e não de imaginação. Se a palavra de Deus diz que isso aconteceu e que isso tem impactos positivos para a minha vida, é preciso crer no que Jesus, ou na sua palavra, nós aprendemos. Então, meus irmãos, isso nós temos que guardar muito bem em nosso coração. É a velha natureza que tem que ser crucificada diariamente. É importante a gente lembrar das obras da carne, porque ali nós temos bons exemplos do que tem que ser levado dia a dia para essa cruz, que o nosso ego tem que ser recusado, nós temos que recusar o nosso ego, dar vazão aos seus desejos malignos. Para muitos vai ser a apatia e alienação espiritual de Deus. É o que a carne quer, e você tem que dizer não para a sua carne. Para muitos vai ser a egolatria, o egoísmo de viver para si mesmo. Em alguns de nós, ou se não em todos, isso é muito forte. E nós temos que dizer não para a nossa carne. Não na nossa força e capacidade, mas sobre as palavras de Cristo. O Pedro e seus amigos pescaram a noite inteira e não pegaram nada.
Mas quando Jesus falou, manda do outro lado a rede, ele falou, Senhor, não pegamos nada, mas já que o Senhor falou, nós vamos mandar. Então faça como Pedro e os demais pescadores fizeram. Se não, nas nossas lutas contra o pecado, diga não sobre as palavras de Cristo, diga não para a sua inclinação para o pecado. Seja a revolta do seu coração quando há sofrimentos na vida, e tem havido muitos sofrimentos hoje em dia, com tantas doenças, seja a falta de amor a Deus, a falta de amor ao próximo, a imoralidade, como eu já mencionei, as brigas, dissensões e facções, você vai ser testado e vai ser tentado. Diga não, crucifica o seu eu nessa hora, crucifique as obras da carne, sejam essas e tantas outras. Nós temos que nos considerar, meus irmãos, crucificados e nos mantermos assim, com o nosso velho homem crucificado dia a dia. Se você puder imaginar agora sim, usa a sua imaginação para imaginar Cristo na cruz. Pode imaginar aquela cena lá de Mel Gibson. Jesus ali em carne viva, crucificado na cruz. Ele fez algo tremendo por você. Ele pagou a sua dívida, mas ele foi além. Ele incluiu ali a sua natureza maligna. E sabe o que acontecia na época da crucificação? Você sabe quanto tempo levava um crucificado para morrer? Em cerca de 3 dias. E Jesus ficou poucas horas crucificado. Foram quebrar as pernas dele, porque quebrando as pernas, o corpo não conseguia mais sustentar o pulmão, aqui, o diafragma, e aí ele morria por asfixia. Então foram quebrar as pernas de Jesus e se surpreenderam que ele já havia morrido. Também carregando o pecado da humanidade em toda. Haja corpo que aguente uma coisa dessa. 3 dias. E ficava ali um vigia, um guarda, um pelotão ali ao pé da cruz para vigiar, esperando a morte chegar. Ninguém podia tirar ele dali antes disso. O que Jesus fez por nós se assemelha a esta experiência de um criminoso que era condenado e crucificado. Seu velho homem está pregado na cruz. E agora você tem que vigiar, porque vai levar um pouco mais de 3 dias para ele morrer totalmente. Ele só vai morrer, você pode dizer assim, morreu meu velho homem assim, 100%, quando Cristo voltar e a sua natureza e a minha natureza pecaminosa forem tirados de dentro de nós. Nós estamos potencialmente mortos, mas na prática ainda temos que experimentar essa morte no dia a dia. Então nós temos que fazer esse papel do soldado no pé da cruz, vigiando o nosso velho homem para não deixar ele descer. E jamais ir lá brincar com os pregos. Espera aí, acho que agora eu vou tirar o meu velho homem daqui, vou dar um pouquinho de corda para ele ficar mais à vontade. Meus irmãos, nós somos pecadores, ainda não glorificados, mas nós não somos pecadores não regenerados. Nós somos pecadores que já foram regenerados, cuja velha natureza já foi crucificada, e isso deve fazer grande diferença nas nossas vidas. Nós temos então agora, meus queridos, aprender o que está acontecendo, qual é a expectativa de Deus para mim e para você, à luz da sua palavra. Que nós possamos aprender a ser quem nós já somos. Nós somos novas criaturas. Nosso velho homem já foi crucificado. E o Senhor agora quer que a gente aprenda, exercite a nossa fé, a nossa musculatura espiritual, no dia a dia, dizendo não para o pecado, na dependência da obra de Cristo. E assim nós vamos aprendendo a ser quem nós já somos. A ideia aqui, meus irmãos, é nós aprendermos a ser na prática aquilo que nós já somos em princípio, ou potencialmente. Nós já somos mortos para o pecado e hoje nós estamos vivos para Deus. Nós não somos mais uma velha criatura, nós somos novas criaturas. A imagem de Deus foi restaurada em nós, agora nós estamos aprendendo a viver conforme esta imagem restaurada de Deus na nossa vida. Vamos pensar um pouquinho nos desdobramentos práticos desse princípio da crucificação da carne como um meio necessário para nós mudarmos e sermos transformados. Eu repito, eu insisto, se você ainda não pertence a Jesus, você está em apuros com a sua natureza inclinada ao erro e ao pecado. Falo isso não para assustá-lo, não para desanimá-lo, mas para dizer, corre para Jesus, porque na presença dEle,
e se arrependendo dos seus pecados, colocando a sua confiança em Cristo, Ele faz de você uma nova pessoa, Ele crucifica o seu velho homem, e você vai ver como que agora muda a possibilidade de você ser uma pessoa diferente. Até estarmos com Cristo, é impossível mudar efetivamente, profundamente, mas uma vez que estejamos em aliança com Cristo, a mudança começa e a escravidão termina na nossa vida. E eu pergunto agora para você que é um crente em Jesus, faz sentido lógico para você essa doutrina da crucificação do velho homem? Você está compreendendo isso? Faz sentido lógico? E pergunto, faz sentido prático, funcional para você essa doutrina? Eu tenho certeza que é pela ação do Espírito Santo que eu e você vamos entender isso e vamos conseguir colocar isso em prática na nossa vida. E para colocarmos isso em prática na nossa vida, você precisa assumir essa realidade. Cristo crucificou o meu velho homem. Eu estou crucificado com Cristo. E eu, no meu dia a dia, vou dizer não ao meu velho homem. Não é um jogo de palavras, irmãos. Não é uma mera doutrina. Isso é o que Cristo fez, de fato, por mim e por você. E é o que está revelado na palavra de Deus. Coloque a sua fé e a sua confiança na palavra de Deus. E você vai ver como isso vai ajudar você a mudar, a ser transformado nas áreas em que eu e você lutamos contra o pecado. Por isso é que eu disse, meus irmãos, que a mudança de coração, a mudança da vida é um presente de Deus para nós. Foi porque Cristo morreu no nosso lugar e crucificou o nosso velho homem, é que a mudança de vida ela é possível. Mas há um segundo aspecto, vamos dizer aqui, passo necessário, que está ligado ao primeiro, são na verdade dois lados da mesma moeda. Para nós mudarmos e vencermos o pecado na nossa vida, a gente precisa crucificar o nosso velho homem, a gente precisa andar no Espírito Santo. Bem, no verso 22 agora sim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E é por aqui que a gente começa, sobre o viver e o andar no Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito nada mais é do que esse andar, a expressão visível desse andar no Espírito. O fruto do Espírito nada mais é do que a manifestação externa de alguém que vive no Espírito Santo. E este é o segredo da mudança do pecador, meus queridos. A minha mudança, a sua transformação, o segredo está aqui, na nossa união com Cristo. Tanto entendermos e reconhecermos que nós fomos unidos com Cristo na sua crucificação, na sua cruz, quanto nós somos unidos a Cristo na sua ressurreição. São conceitos e categorias teológicas, meus irmãos, que a palavra de Deus nos apresenta, mas que são extremamente práticos e valiosos para nós. Nós ressuscitamos com Cristo, essa é a ideia. Morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo no momento em que nós temos com Ele uma aliança e que Ele passa a ser o nosso Salvador. De um lado, nós nos desfazemos daquela antiga pessoa morta que nós éramos. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e agora nós nos revestimos, nos apropriamos dessa nova pessoa que nós somos em Cristo agora. Nós não somos mais aquela velha pessoa, nós somos agora uma nova pessoa se nós estamos em Cristo. E a expressão visível disso, desse andar, desse caminhar com o Espírito Santo, é o fruto do Espírito Santo. São 9 as virtudes que Paulo apresenta aqui. E nós vamos apagar um pouco a luz, e nós vamos só para rapidamente visualizar o conjunto destas virtudes que ali estão. Nós temos as 3 primeiras, amor, alegria e paz. Elas têm a ver com o nosso relacionamento com Deus. O amor, pode apagar mais um pouquinho, essa daqui principalmente, se possível. O amor, isso. O amor tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. É quem nós devemos amar acima de todas as coisas. E quando nós amamos a Deus e nos vemos amados por Deus, a alegria transborda no nosso coração.
Jesus, Paulo, Pedro falavam diversas vezes da alegria indizível, indescritível, que é ter um relacionamento com Deus. E quando você desfruta do amor de Deus, aprende a amá-lo, desfruta dessa alegria, você está em paz. Deus me aceitou, acabou a aflição da alma, acabou a desorientação da vida, eu estou em paz agora. E estando nesse relacionamento com Deus, então eu tenho condições agora, pela ação do Espírito Santo em mim, de me relacionar com o próximo, diferentemente das obras da carne. Você se lembra que nas obras da carne tinham lá obras relacionadas com a parte religiosa, idolatria, feitiçaria. E ali nós temos o contraponto do amor e da alegria da paz. Mas tinha também as obras relacionadas com os conflitos de relacionamento. Inimizade, facções, dissensões, gritarias, ira. Agora, ao contrário, a longanimidade, é aquela paciência de alguém que está querendo te tirar do sério, mas sob a ação do Espírito Santo você resiste, dá uma voadeira na pessoa, né? Deus abençoe, meu irmão. Né? A benignidade tem a ver mais com o trato com as pessoas, de amabilidade, uma coisa de como relacionar de uma maneira mais gentil com as pessoas. E a bondade é essa amabilidade indo para a ação, atos de bondade, coisas boas que a gente faz pelo nosso próximo. E as três últimas, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, tem a ver com a relação com a gente mesmo, com o nosso caráter, para nós mesmos, né? A fidelidade é alguém que é confiável no seu caráter, o manso é aquele que não reage com violência, ele entrega o seu direito a Deus, e o domínio próprio, contrapondo com aquelas obras da carne, da glutonaria, bebedeira, lascívia, prostituição, nós temos ali fruto do Espírito, que é o domínio próprio, o autocontrole em relação às obras da carne. Esses são, então, meus irmãos, os aspectos, ou as manifestações, essas são as manifestações de alguém que está andando no Espírito, porque essa pessoa vive no Espírito. O que é viver? Qual a diferença entre viver e andar no Espírito? Viver no Espírito é ser feito uma nova criatura. É o Espírito Santo estar vivendo agora dentro de você. É você ser habitado pelo Espírito, capacitado pelo Espírito, guiado pelo Espírito Santo, impulsionado pelo Espírito Santo para as coisas de Deus. Você que não gostava de nada disso, de oração, de Bíblia, de culto, de vida de santidade, agora você anela por isso. Todo bom anelo da nossa alma, todo bom anseio do nosso coração vem do Espírito Santo. E ao contrário, toda apatia, toda frieza, todo desinteresse vem de nós mesmos. João Calvino, ele disse isso: nada senão mal procede do homem, nada senão bem procede do Espírito Santo de Deus. E é isso que nós então precisamos aprender, meus irmãos, ser quem nós já somos, novas criaturas. Já fomos regenerados pelo Espírito Santo, então agora nós temos que aprender a andar no Espírito, a experimentar o fruto do Espírito. Não é algo que nós vamos fazer força para acontecer, mas é um milagre de Deus nas nossas vidas, uma vez regenerados pelo Espírito Santo de Deus. E tudo isso, meus irmãos, é a graça de Deus agindo em nosso favor. Eu espero que esteja ficando claro para vocês que tanto o fato de nós termos que nos crucificar dia a dia, quanto o fato de nós temos que andar no Espírito, nós só vamos poder fazer isso porque Deus já fez o que era necessário para nós conseguirmos fazer isso. Há uma provisão de Deus que antecede as exigências de Deus. Agostinho, considerado, chamado, um apelido carinhoso e significativo, era conhecido como Doutor Graça, porque ele falava exatamente disso, de como Deus, na sua graça, nos capacita a cumprir aquilo que Ele quer de nós. Agostinho, ele disse: concede-me o que ordenas, e ordenas o que quiseres. Senhor, se o Senhor vai me exigir alguma coisa, me dê primeiro, porque aí o Senhor pode exigir o que o Senhor quiser, que eu vou atender ao seu desejo. O que a lei manda, a graça de Deus nos dá os meios para nós cumprirmos. E isso é a importância de Paulo colocar aqui o fruto do Espírito. Exatamente para deixar claro que não vai ser na nossa força, não vai ser na nossa capacidade que nós vamos mudar, mas nós vamos mudar, nós vamos ser transformados, vamos amadurecer, vamos deixar os pecados para trás, se nós temos uma aliança com Cristo e estamos dispostos a sermos obedientes
Estamos dispostos a obedecer e andar no Espírito, e tudo isso contando com o auxílio e com a graça de Deus. Essa é a mudança de coração possível, meus irmãos, para nós. E aqui eu, concluindo, quero perguntar para você: como você vai lidar com a próxima tentação na sua vida? Como você vai lidar na próxima vez em que você se sentir fraco, vulnerável, escorregando nas suas fraquezas, nas nossas fraquezas? Como nós vamos lidar com isso? Tem que ficar claro, meus irmãos, que mudança só com o Espírito Santo de Deus. Não tem outro jeito. Só mediante a obra de Cristo, da qual nós devemos apropriar o que Ele conquistou para nós, e na prática quem torna isso viável, praticável, é o Espírito Santo que vive em nós. Eu gosto muito de um resumo que John Piper faz quando chega nessa hora da gente pôr em prática esses conceitos. Piper diz o seguinte: nessa hora o que a gente tem que fazer é o seguinte: você ouviu a palavra de Deus? Você crê nessa palavra? Então ouça e creia. No momento em que você crer na palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus vai fazer um milagre dentro do seu coração, capacitando você ao fruto do Espírito e à crucificação do velho homem. É um milagre. Isso é da competência dele, não é da sua competência. O Espírito vai colocar no seu coração um novo eu quero e um novo eu posso. E aí sabe o que você faz na sequência? Obedece no milagre. Ouve a palavra, creia na palavra, conte com o Espírito agindo e fazendo um milagre de transformação no seu coração, e então obedeça no milagre que o Senhor está fazendo na sua vida. E aproveitando que nós temos essa listinha sugerida pelo apóstolo Paulo, vou pedir para ela projetar de novo e a gente termina aqui. Nessa lista do fruto do Espírito, nós vivemos tempos difíceis. Nós estamos sendo pressionados, meus irmãos, pelas provações da saúde, pelas pressões políticas, pelas dificuldades de relacionamento. Amor, alegria, paz com Deus, paciência, amabilidade e bondade com as pessoas, fidelidade no seu caráter, mansidão no seu coração e domínio próprio aí dentro. Dessa lista de 9 virtudes, onde você mais se sente vulnerável e carente nos dias em que nós estamos vivendo? Se você não quiser ficar nessa lista, se o Espírito Santo está falando ao seu coração em outra área da sua vida, louvado seja, guarda isso. Quando o Espírito fala, Ele é gentil, Ele é cavaleiro, a gente tem que dar atenção, e não endurecer o coração e nem sermos apáticos, mas identifique nessa lista, ou em outra, ou na sequência, na continuidade. Essa lista não é exaustiva, mas quem sabe no seu relacionamento com Deus, em casa, aqui na igreja, no trabalho, ou mesmo de você para com você mesmo, na intimidade do seu coração, há um pecado que precisa ser deixado para trás, uma obra da carne que precisa ser abandonada, e um fruto do Espírito doce, maravilhoso, que você precisa desfrutar. Eu quero terminar essa mensagem propondo a você que você confesse o seu pecado, confesse a sua vulnerabilidade, a sua incapacidade. Diga com todas as letras para Deus: Deus, eu não consigo, eu não sou capaz, mas eu te louvo pelo que Cristo fez, para que eu possa ser uma pessoa de fato nova criatura. E eu termino sugerindo a você um encorajamento a você. Talvez você precise não só de confessar a Deus, de orar a Deus sobre este pecado que tem atormentado o seu coração, mas você pode estar precisando de ajuda, de aconselhamento na palavra de Deus, porque você entendeu a verdade, mas não está conseguindo colocá-la em prática na sua vida. Procure ajuda, procure um dos pastores da igreja, procure um irmão, uma irmã que tenha conhecimento bíblico e sabedoria na palavra para aconselhar você, e não vai falar só aquilo que você quer ouvir. Mudança e transformação precisa de ser no contexto de corpo de Cristo. Sozinhos vai ter muitos pecados que nós não vamos vencer, e o Senhor quis assim, que o corpo
pela justa cooperação de cada parte, efetue o seu próprio aumento para crescimento em amor, até que todos atinjamos a estatura, da medida da estatura de Cristo Jesus. Vamos colocar a nossa confiança nas palavras do Senhor, meus irmãos. A mudança de coração e de vida é um presente de Deus para a sua vida. Receba esse presente. Deus te abençoe.